Deus. Você vê que coisa, né? Debaixo de pressão, eu não consegui saber que março era antes de abril. A risadinha que machuca. Amém? Querido, eu tenho algo no meu coração e de fato o Senhor falou comigo. Eu não sei quantos de vocês puderam ouvir a ministração hoje pela manhã. Pastor Ângelo ministrou, foi uma bênção. Amém? E eu acredito que talvez a gente, de alguma forma, vai tocar em algumas coisas. Mas, assim, eu tenho muita convicção que aquilo que nós vamos falar essa noite, Deus queria que você ouvisse. Amém? Então não é sobre, de repente, alguém que não veio. Poxa vida, fulaninho precisava estar aqui. O fulaninho que precisava estar aqui é você. Amém? Então é você, de fato, que precisa ouvir sobre isso. E eu quero ler um versículo, que está em João, no capítulo 13. Você não precisa abrir. E ele talvez não vai ser o nosso texto base, mas ele saltou no meu coração e a gente vai conversar um pouquinho essa noite. Diz assim, João 13, verso número 7 diz: Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Vou falar de novo. Está na versão NVI, tá? Desculpa, sempre uso a ARA. Jesus respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos nesse lugar. Que coisa boa é ser família com esses irmãos. Que coisa boa é te adorar em unidade com esses irmãos. Que coisa boa, Pai, é pertencer ao Senhor. Nós te damos toda a honra e glória pelo privilégio de estarmos aqui. Eu não estou palestrando, eu não estou para entreter ninguém, eu estou aqui para falar da Tua Palavra, e a Tua Palavra é carregada de poder, que transforma as nossas vidas. Pai, que nós sejamos encontrados nesse lugar, onde acolhemos a Tua Palavra como uma boa semente, com mansidão, guardando no mais íntimo do nosso coração, e assim, Pai, prosperando, frutificando na Tua Palavra. Obrigado pela Tua unção. A Tua Palavra fala da unção que despedaça todo o jugo, e eu creio nela em manifestação, despedaçando orgulho, inveja, despedaçando intenções erradas do coração, engano, mentira. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, porque nós sairemos daqui essa noite diferente da maneira que entramos. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. 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 Queridos, essa é uma conversa de Jesus. Deixa eu ler o contexto para você, só para você entender. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Querido, Pedro é um barato, não é? Eu acho legal a maneira como alguns irmãos se identificam com Pedro. O que me preocupa é que eles nunca chegam na fase em que Pedro amadurece. Amém? Mas a gente continua crendo, confessando, e eu creio. Amém? Mas aqui é uma conversa muito boa de Pedro. E Jesus está ali fazendo algo, queridos, que naturalmente era difícil para Pedro entender. Senhor, não, na posição que você ocupa, quem você é, não tem lógica. E Jesus não fica ali tentando dizer muita coisa para ele, não. Ele diz: Pedro, você não vai entender mesmo, cara, eu fazer isso aqui com você agora. Mas vai chegar um tempo que você vai entender. Então ele insiste, Jesus diz: cara, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E a gente pode pensar que isso é a explicação de Jesus para Pedro. Mas não é, querido.
Quando ele diz para Pedro, Pedro, você não entende agora e vai entender depois, não era minutos depois Jesus dizendo, você não tem parte comigo. Jesus nem esperou e já revelou para Pedro qual que era o sentido da coisa. Não é sobre isso. Você está comigo? Aqui, de fato, Jesus passaria, e há quanto tempo Jesus já não estava anunciando que ele iria morrer? Há quanto tempo Jesus, estando com eles, já não estava falando, está chegando a hora, eu não vou estar o tempo todo com vocês aqui. Mas, queridos, ainda assim, Pedro não tinha entendido o que estava acontecendo. Amém? Eu e você precisamos compreender, existem coisas que nós vamos ouvir da parte de Deus, existem coisas que nós vamos compreender, é o meu chamado, é o que Deus tem para a minha vida, é o que eu preciso viver, mas nem tudo você vai compreender, como deve ser feito, ou o plano todo, você não vai compreender, querido, a fase toda, ou o plano todo. E o que eu tenho no meu coração para nós falarmos essa noite é justamente sobre isso, é sobre você entender os processos da sua vida, é sobre você entender a necessidade dos processos na sua vida. Amém? Querido, você faz o que faz hoje, porque você de fato foi crescendo, e de alguma forma, alguém foi te ensinando, e você foi submetendo para aprender. Amém? Mas nós não vamos olhar para a palavra de Deus, queridos, e vamos ver Deus prometendo, Deus falando do desejo dEle, e as pessoas no dia seguinte, ou entrando rápido naquilo, e quando a gente vê pessoas entrando rápido naquilo, se elas não tinham uma estrutura para sustentar, logo aquilo não se perpetua. A gente tem inúmeros exemplos mesmo na palavra de Deus, que deixa claro para nós, pessoas que deram certo e pessoas que deram errado, e eu acho maravilhosa a palavra de Deus ser esse livro tão real. Você já pensou se a palavra fosse exatamente pessoas que só venceram, pessoas que não falharam, pessoas que passaram e uau! Já pensou se toda a história que a gente tem na Bíblia fosse sobre José? Que apanhou, que fez o que fez e não revidou e não vingou, e a gente olha e diz, nossa, eu não sei se eu consigo ser igual a José, mas a gente encontra um Pedro e diz, eita, eu sou parecidão com Pedro. E aí a gente pode se agarrar e dizer, assim como Pedro foi, eu posso também ser melhorzinho. Você está comigo? Não sei, eu estou achando você meio acanhado. É impressão minha? É impressão. Ufa. Estava quase descendo aqui. Mas, deixa eu ler para você. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu e você precisamos ter convicção, os planos de Deus para a sua vida são melhores que os teus. Eu vou ler de novo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Não está falando sobre um futuro que eu não estou garantindo, é o próprio Deus dizendo, eu sei o futuro de cada um de vocês, eu conheço, e os meus planos não causam danos. Amém? Agora nós precisamos estar nesse lugar de entender mesmo, Deus conhece o teu futuro, Ele traçou. Deixa eu continuar lendo, Jeremias 1:5 diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei de constituir profetas às nações. Nós acabamos de orar por duas crianças, o Mateus e o Ravi. E aí, se a gente não tiver consciência que já existe para a vida deles um propósito de Deus para que eles vivam, a gente vai achar que Deus está lá, olhando arquivo. O que a gente vai fazer com esses meninos? Gabriel, me ajuda, o que a gente pode dar para eles? Como que a gente vai entreter esses meninos na vida, no mundo? Como que vai ser? Não, querido. Existe um propósito, já existia um propósito, e por isso nasce o Mateus, e por isso nasce o Ravi, por isso nasce o Lucas, a Camila, o Ângelo, a Silvana, o Toninho, Você entende? Você consegue entender isso? Você não é alguém que veio, não, meu pai e minha mãe nem me programaram, eles não programaram, Deus programou.
A grande questão é que se você cresce com o entendimento de que papai e mamãe não me programou, você cresce distante de entender que quem precisava te programar, programou. E você está pronto para viver o que Deus tem para a tua vida. Amém. A grande questão é justamente entender isso. Deixa eu ler outro. Salmo 139:16 diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Amém. Eu e você podemos ser tentados a achar que porque Deus planejou, e porque Deus tem planos de paz, e porque Deus projetou, você pode ficar balançando numa rede o dia todo que vai acontecer exatamente o que Ele quer. E não é assim, querido. Amém? Se você é pai, você vai entender do que eu estou te falando. Você pode olhar para um cenário e ver o que teu filho não está vendo. Ver o perigo, ver a melhor decisão, e você fala para o teu filho: filho, vai por aqui. E ele pode ser turrão e não entender aquilo e dizer: não, eu não quero ir. Mas filho, vai por aqui, é melhor para você. Não, mas eu não quero ir. E aí ele escolhe outro caminho. Não foi ideia do pai que ele fosse lá. Você está comigo? A grande questão é que quantas coisas Deus tem dito a mim e a você, que precisam ser de um jeito, e você ainda não se submeteu a ser daquele jeito. Querido, o Evangelho é sobre você crescer. Eu até brinquei aqui agora no início, falando sobre pessoas que se assemelham a Pedro, mas nunca mudam a fase. E é interessante porque ninguém, querido, que cresce pode permanecer com comportamentos infantis. E quando isso acontece, dá problema, porque cada fase existe um comportamento. Cada fase exige uma maneira de se portar. E em Deus é assim também. Então, quando nós olhamos, Deus falou algo para mim hoje pela manhã. E a frase foi mais ou menos assim: existem coisas que porque elas não foram feitas na fase certa, nós teremos que fazer ela numa outra fase. E fazer essa coisa da fase agora, numa outra fase, vai talvez ter a ideia de que você vai passar vergonha. Porque existem coisas que enquanto você faz quando criança, se você faz mais adulto, você vai passar vergonha. E o que mais talvez perpetua você não deslanchar, não romper e não dar o start para a próxima fase é o orgulho. Porque você precisa não ter orgulho para viver na fase errada o que precisa ser certo. Não sei se está dando para entender alguma coisa. Camila, você que geralmente me legenda. Você quer um microfone, amor? Eu acho que hoje talvez eu precise pregar com o intérprete. O que vocês acham? Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Vamos lá. Quando você tem uma criança que diz que não quer comer certas coisas, uma criança que não come feijão, você vai dizer: poxa vida, é uma criança. Quando um adulto cresce e não come feijão, eu vou ser pessoal. Quando você é criança e não come cebola, porque eu falei feijão, teve gente que dizia que minha esposa falou alguma coisa para ele. Você consegue entender que quando você cresce, existem algumas coisas que já não faz mais parte da vida adulta? Você fala: amigão, cresce, já não dá mais, bora. A vida está caminhando, as coisas estão acontecendo. Não dá mais para ficar com frescura. Não dá mais para ficar com mimimi. Tem coisa que você, levanta, anda, caminha. A grande questão é que se você não entender cada uma das fases e o que precisa ser vivido nela, você não vai pular de fase. Não é porque Deus disse a você, vamos lá, um exemplo, você vai ser pastor, você foi consagrado pastor, você foi separado como pastor, e você vai pastorear o já. Ele não é porque Deus falou isso, que então agora eu não preciso correr atrás de me desenvolver e de gerar em mim estrutura para suportar aquilo que o próprio Deus tem para a minha vida.
Não é na força do teu braço, mas é entendendo que Ele mesmo vai te dar condições que aquilo que precisa ser forjado em você aconteça. Talvez seja conexão, talvez é você estar do lado de pessoas que vão dizer o que você não gosta de ouvir. Mas aí, quando você escuta o que você não quer ouvir, ao invés de você ponderar, se submeter e entender, eu preciso crescer nessa área, você diz, cara, é muito ruim caminhar com você. Eu não vou ficar com você. Deixa eu andar com o ciclano, deixa eu andar com o beltrano. Afinal de contas, ele fala coisas que acalentam o meu coração. Você está aqui? Contratamos um rapazinho lá na obra. Ele não tinha muita experiência, e a gente disse, não, está precisando de emprego, traz ele aqui. E aí ele chegou lá, todo assim, cabisbaixo, não tinha muita experiência. Eu disse, oi, tudo bem? Vamos lá, você veio para trabalhar, isso. O que tiver para fazer aí eu faço. Então eu pego uma talhadeira, pego uma marreta e disse, eu quero que você tire essas janelas aqui. Ó. Quebra em volta e tira. Começou às 8 da manhã, quando foi umas 10h30, desci para ver, ele tinha tirado uma. Daqui a pouco eu olhei de novo, ele estava sentado. Ele cansou. E quando foi daqui a pouco, ele bateu em mais uma, e ele me chamou e disse... Eu fui lá e disse, ó, tá muito duro, não vou quebrar não. O que mais me assusta é que talvez poucos estão dizendo misericórdia. Porque talvez a grande maioria ouve isso, mas pastor, tá duro, não faz, vai. Ele foi contratado para quebrar a janela, mas se a janela tá dura, não faz. Mas nesse contexto, assim, eu conversava com o pastor Fábio, porque trata-se de um jovem com seus 19 anos, que já é pai, que é casado, que tem a necessidade de levar o alimento para dentro de casa. Mas diante de uma situação, ele diz, eu não vou. Você está entendendo? Eu estou falando de uma coisa natural, de um trabalho dia a dia, mas queridos, meninice nossa achar que aquilo que você tem vivido em Deus não afeta a tua vida diária, e o que você vive na tua vida diária não afeta quem você é em Deus. Nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, e a gente vê, poxa vida, qual que é a ideia? Por quê? A gente pode até pensar, por que Deus revela agora o que eu vou fazer no futuro? Por que Ele não guarda segredo e vai me falando? Só lá na frente quando eu tiver a estrutura. Né? O ansioso diz isso, ele diz, não, porque Deus tem que me falar mais perto de eu viver. Eu já tive conversas assim. Deus precisa me falar quando estiver mais perto de acontecer. Não vai. Ele talvez fale hoje, para algo que você vai viver lá na frente. Agora, de verdade, o que vai determinar o tempo de você viver lá na frente ou agora? É a maneira como você se submete nessa fase. É a maneira como você se deixa crescer nessa fase. Como você se comporta nessa fase. Você está entendendo alguma coisa? Querido, Deus deseja nos levar para lugares mais altos. Deus deseja comunicar segredos do coração dele a nós. E de verdade, se você pensa que o que tem para viver em Deus, como o ápice da sua vida, é pegar o microfone, quando o pastor me chamar para pegar o microfone e falar alguma coisa, aí eu entendi que o chamado de Deus se cumpriu na minha vida. Para. Quem está caminhando um pouquinho mais com a gente, lá na obra e no dia a dia, querido, se pregar fosse tudo que um pastor faz, uau, eu queria ser pastor. Olha só. Mas não é sobre isso. Não é. Então você precisa entender. Não é. Talvez você está fantasiando uma coisa e aí você não se submete. Eu tenho crianças em casa e aí você diz assim, quer aprender a tocar um instrumento? Quero. Quer aprender balé? Quero. Quer aprender futebol? Quero. Aí você vai fazer. Não, mas eu quero jogar. Quando que vai ter o jogo? Não, é o teórico agora. Não, mas eu não quero. Não, mas eu não quero aprender. Quando que eu toco? Quando que eu aprendo a nota? Não, agora você vai aprender aqui, a partitura. Você vai aprender a escrever. Você vai aprender a ler. Não, eu não quero. Você está comigo?
Você consegue entender como talvez nós estamos nessa fase adulta, vivendo coisas e comportamentos infantis? Adulto não faz o que quer fazer, ele faz o que precisa ser feito. O apóstolo Paulo se reúne com a igreja e diz: caramba, parafraseando, eu queria estar conversando com vocês num outro nível. Eu queria estar derramando sobre vocês alimento sólido. A gente poderia estar falando de outras coisas, mas porque vocês não se deixaram amadurecer, porque vocês não amadureceram, eu estou aqui falando dando leitinho. Eu estou dando leite, a gente está tendo que falar de outras coisas. E ele fala a respeito disso justamente por conta de pessoas que estão vindo confundir, querido, aquilo que tinha sido ensinado. Você cantou aqui a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, não foi? Qual foi o trecho? Qual que foi, Vitor? Você lembra? Quem foi? Como? Pronto, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Eu estava ouvindo esses dias um ministro falando de como ele vê ser forte esse texto de Paulo aos Coríntios. Ele coloca em xeque todo o evangelho na ressurreição de Jesus Cristo, no capítulo 15 de Coríntios. Ele diz: ei, se a gente não está convicto da ressurreição de Jesus Cristo, para tudo, é tudo vão que a gente está fazendo. Mas é necessário que ele explique tudo aquilo, porque tinha gente no meio da igreja dizendo: não foi tão assim não, não foi desse jeito não. E ele está ali dizendo: ei, para tudo. Ele teve que subir a régua, mudar o tom, dizendo: deixa eu ser mais claro para vocês. Estão tentando infiltrar umas ideias erradas aí no meio da igreja. Deixa eu falar, se Jesus não ressuscitou, acabou, volta para casa, volta para a bagaceira, vai viver sua vida de outro jeito. Então quando nós olhamos para o evangelho, eu estou falando há um tempo para nós aqui, a gente romantizou um evangelho que Jesus nunca romantizou. A gente tratou de maneira leve uma coisa que Jesus nunca tratou. Agora, como que Deus pode nos levar para um nível maior se a gente está sendo negligente e medíocre com o nível de hoje? Se a gente não aguenta. Vai ler a carta de Timóteo. Paulo para Timóteo dizendo: Deus me abandonou. Teve gente que saiu fora, teve gente que não aguentou, teve gente que voltou à vida passada. Eu gosto de ouvir a carta, e o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, eles podem, você não. A grande questão é que a gente tem uma igreja inteira dentro do eu posso, quem não pode é o pastor. Entende? Então assim, na carta de Paulo para Timóteo diz: Timóteo, eles podem, você não. Você vai para a parte do eles podem. Pastor, você não, hein? Por que você não está no eu, você não? Por que você não está nessa classificação? Onde outros vão poder, mas eu não posso, porque eu decidi agradar o Senhor, eu decidi ser completo nele, eu decidi me deixar amadurecer e desenvolver nele. Agora isso vai exigir de você. Querido, olha para a vida de João Batista, um homem que foi para o deserto. Não tinha, a igreja dele não tinha ar-condicionado. Não, ele estava lá, um cara estranhão. Um discurso duro. Não era um homem que estava falando coisinhas para agradar. O povo chegava para ele e dizia: se arrependa, está chegando o reino. Quem que é? Ele estava batizando lá. Não era um ministério falido, não. Um ministério próspero, vivendo o que Deus tinha para a vida dele. Mas um homem que entendia qual que era a fase. O que é para fazer? Eu vou anunciar até que ele venha. E ele está o tempo todo batizando e dizendo: ei, está chegando um que depois dele acabou. Está chegando um depois de mim que eu não sou digno de amarrar sandálias. Quando chega, você não vê ele apegadinho, porque ele foi trabalhando nele essa maturidade. Eu não sou dono, o ministério não é meu, eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer. Quando chega Jesus, ele diz: chegou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Acabou. E depois disso,
convém que ele cresça. Jesus, vai. Agora, como que faz isso se não sendo amadurecido? Se não tendo essa estrutura emocional, essa convicção de que Deus é capaz de te fazer crescer e desenvolver. Eu converso com a minha liderança, querido, pergunta para eles, eu reúno os pastores, eu digo, a gente precisa crescer. Não dá para um líder ser fraco emocionalmente, não dá. A grande questão é que não dá para você também ser. Não dá. Por mais que você tenha condições, existe da parte de Deus uma responsabilidade dada a você como pai. Quantas famílias se arrebentam porque elas têm condições, elas dão carro antes do tempo, elas dão dinheiro antes do tempo, elas dão um celular antes do tempo, e depois perguntam, onde foi que eu errei? Errou e não deixando amadurecer em cada uma das fases. E talvez o mesmo aconteceu com você, mas porque você passou e você está bem, você diz, outro pode. Não! Não, porque Deus falou, Ele diz, os planos dEle para a minha vida são planos de paz. Eu posso viver a perfeita vontade de Deus na minha vida. Sim, querido, é real. Mas isso não vai acontecer se você não se deixar ser amadurecido, desenvolvido. E onde, pastor, como que eu me desenvolvo? Como que eu amadureço? Morrendo para você. É não fazendo a tua vontade. É por isso que a igreja é maravilhosa. Porque você pode ter a grana que for, meu amigo. Você pode ter o currículo que for, o diploma que for. Aqui você limpa banheiro. Aqui você vai para o trânsito. Mas pastor, eu tenho 1 milhão na conta. O problema é seu. Aqui todo mundo serve. Aí como que você pega o orgulho de ter 1 milhão e ficar assim, ó, pode vir, estaciona. E talvez tenha a pessoa que está visitando e diz, nossa, que coisa, deixa eu parar do meu jeito. Eu me lembro que a gente cedeu o nosso espaço para uma escola fazer uma formatura aqui dentro. Pastor, na casa de Deus uma formatura. Aí sempre me diz depois onde que está escrito que é casa de Deus isso aqui. Sabia que a gente vai sair daqui e Deus não vai ficar aqui? Mas aí eu lembro que o nosso pessoal ficou escalado do trânsito. E o irmão da nossa igreja ficou escalado. Aí ele disse que me procurou depois e disse, pastor, aquela Mercedes ali, ó, eu falei que não podia parar ali não, ela parou ali e disse, depois eu me viro. E ele veio para mim e disse, pastor, e aí? Eu falei, deixa depois ela se virar, guarda o seu coração e segue. Ele, beleza. A grande questão é que você vai lidar com pessoas que estão ainda sendo tratadas. As que querem ser tratadas. Porque tem gente que está aqui, no nosso meio. Você senta aqui, você está nem aí porque eu estou falando, você vai levantar e falar, nossa, que chato, não acabava nunca, estou com fome. Eu não sei como que você está aqui. Você pode estar nesse lugar dizendo, cara, eu preciso mesmo amadurecer, eu preciso mesmo crescer, tem áreas que eu estou postergando, e talvez porque você está procrastinando e postergando, você não está vivendo. Assim, tudo que você está vivendo nessa fase, é o que Deus exatamente quer para essa fase? Eu não sei. Talvez você está vivendo à medida da mediocridade que você se doou para isso. É isso. Não, até aqui eu vou, até aqui eu faço. E Deus sabe que você pode ir mais ou pode ir menos. A grande questão é que, Senhor, até aqui eu faço. Olha para a vida de Noé. Deus chega para Noé e diz, Noé, onde está? A gente precisa ser mais sério com o que está acontecendo. Deus chega para Noé e diz, Noé, eu preciso que você construa uma arca. Tá dando mal, cara, o cheiro está subindo para mim, tá péssimo. E a gente precisa dar um jeito no que está acontecendo. Então você pega aquele homem, nunca tinha chovido. A gente não está falando de uma cidade que passou por uma enchente, e agora Deus levanta um homem para prevenir a próxima enchente. Não, nunca tinha chovido. A Bíblia diz que o orvalho regava a terra. Mas então o homem pega o que Deus falou, ouve as instruções, e então ele vai construir a arca.
E aí a gente pensa que Noé foi construindo, e quem vinha conversar com ele, dizendo, o que que é? Ele dizia, não, é segredo, fala nada não. O filho, fala nada não, deixa ele se lascar. Não. Pedro diz que enquanto ele estava ali fazendo, ele era um pregador da justiça. Ele estava o tempo todo dizendo para o povo, se arrependam. Quantos dias? Estudos dizem que em média 100 anos. 100 anos para construir uma arca para uma chuva que nunca tinha existido, mas por causa da convicção do que Deus falou, permaneceu fiel no que Ele tinha dito. Aí eu me pergunto, se hoje Deus pedir para a gente fazer uma coisa que dura 2 meses, talvez a gente não aguenta. Porque afinal de contas eu não vi gota nenhuma, quer saber, eu acho que foi coisa da minha cabeça, não tem esse negócio de chuva, deixa para lá isso aí. Aí a gente pensa que talvez a paciência para construir aquilo não foi necessário para construir nele, a mesma paciência para ficar 40 dias dentro de um barco, fedido pra caramba. Que a gente acha que o Glade resolvia, estava fedido lá dentro, meu amigo. Fiz propaganda agora, né? Corta. Você está aqui? Ou Davi, a Bíblia diz que Davi está cuidando das ovelhas. Isso mostra que ele era um cara que obedecia ao pai, que ele fazia o que precisava ser feito, estava ali cuidando das ovelhas. Então chega Samuel, Davi não está sabendo de nada, ele só está sendo ele, na fase dele. Qual era a fase? Ser um bom filho, ser um filho obediente, cuidar das coisas do pai, acabou, está ali, fazendo o que a fase pedia para ele. Então chega o profeta lá na casa, tenta ungir e quando eu digo tenta, não é porque ele chegou a fazer, no coração, na cabeça dele era aquele, ok? Está aqui? Eu vou começar a andar lá para trás, que eu estou achando vocês muito quietinhos. E era para eu estar cansado, e você que está cansado, para. Mas então a Bíblia diz que ele tenta, não é esse, não é aquele, não é quem é, tem mais algum? Tem. Tem o Davizinho, o Davi está lá, chama ele. E a Bíblia diz que quando Davi chega, então ele percebe da parte de Deus, esse é o próximo rei, o futuro rei de Israel. Sabe quantos anos Davi tinha? Estudos dizem que ele devia ter, alguns dizem de 10 a 15, outros de 14 a 17. Não é muito definido, assim, você lê outros versículos para poder definir. Era um jovem, um adolescente, sendo fiel às instruções do pai, onde Deus o encontrou e disse para ele que ele seria o futuro rei de Israel. A grande questão é que você não vê Davi agora esnobando os irmãos. Você não vê agora Davi indo para uma posição dizendo, opa, sabe assim, quando eu falei de José, eu vou ser o rei, é melhor me tratar. Mas se você tem irmão, talvez você já tenha pecado nessa área. Você tem algum trunfo na mão, alguma informação, e você diz, vou contar para o pai se não fizer. Você entendeu? Isso é a maldade no ser humano. Mas você não vê, você vê Davi ali nesse lugar, é para fazer o que agora? Eu vou ser o futuro rei, pai, o que eu faço? Volta para cuidar das ovelhas. Tá bom, pai. E você vê que o pai chama e diz, leva a comida para os seus irmãos na guerra. Tá bom, pai. Não, Deus falou que eu vou ser um pastor, mas você não é capaz de submeter a nada que é pedido. Deus falou que eu vou, você não faz nada, fica com raiva, estaciona desse jeito, põe o carro ali, varre aqui, mas eu, por quê? Querido, porque tem que ser. Ainda ontem nós estávamos conversando, e umas pessoas que estão chegando agora na igreja, estavam falando de como elas ficam admiradas, de como a diretoria do nosso ministério não é orgulhosa. E falou de uma vez, um membro da nossa diretoria veio aqui na nossa igreja, e o diácono escalado do trânsito, ele não sabia quem era o ministro. E quando o ministro chegou, ele disse, você não vai poder parar o carro aqui não. Aí disse que ele, não, tá bom, eu tiro.
estava tirando o carro. Isso aconteceu com o presidente do nosso ministério. Foi visitar um Verbo da Vida. Chegou lá, o pessoal do trânsito disse: ops, pode parar aqui não. Era só o bispo Guto. Era só o homem que manda em tudo aqui. Aí disse que o bispo fez. Ele conta isso e hoje é motivo de risada, né? E ele disse: não, tá bom, onde eu posso parar? Aí disse: ó, você pode parar ali. Aí disse que ele foi tirando o carro, o pastor do presidente de fora viu, veio gritando, dizia: homem, pelo amor de Deus, pastor, para aqui. Para aqui, é para parar aqui. Mas você consegue entender isso? Se a gente não toma cuidado, querido, você vai querer, talvez por conta do cargo que carrega, do dinheiro que tem, do conhecimento que tem, as pessoas precisam me tratar bem, elas precisam me tratar, e talvez o tratar bem não é algo que você precisa impor a elas, você precisa resolver melhor na tua cabeça. Então, assim como, existe um livro maravilhoso do Drummond Lacerda, já está com o Senhor, e o tema do livro é Fora do Alcance das Crianças. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Pastor, você já falou sobre isso antes? Já. E você está lembrando? Tô. Aí eu te pergunto, e cresceu quanto de lá para cá? Tudo que é vivo cresce, querido. A grande questão é que você precisa dar rumo para o crescimento. Porque tudo que cresce na força da natureza cresce desordenado. Sabe? O caos se instaura. A gente foi agora nesse prédio que nós estamos, abandonado há 10 anos. Querido, nasceu um mato no meio do asfalto, tinha no meio da árvore, a gente derrubou uma casa, tinha entre as estruturas da casa. A grande questão é que se você deixar a vida te levar, ela vai te levar para um buraco. Você precisa conduzir. Amém? Teve um ritminho legal aí, começou a dizer para você, deixa a vida te levar, e se você for nessa, ela vai te levar para um buraco. Aí existe uma outra música que nós cantamos na igreja, aqui não, porque nós entendemos a seriedade de algumas coisas que a gente pronuncia, mas existe uma música até que bonita, que ela diz assim: eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo sonhou para mim. Como confissão de fé, é fantástico. Mas você acha que no cemitério só tem gente que viveu todos os planos de Deus? Você acha que só morreu e todo mundo que morreu, morreu porque tinha e cumpriu tudo que tinha? Você acha que Deus tem prazer na morte de jovem, na morte... Não, querido. E aí talvez você agora está com outras dúvidas, eu te aconselho a fazer o remo ou ler um livro lá para entender o caráter do seu Deus. Amém. A grande questão é que quantas pessoas estão paralisadas, sonhos que morreram, coisas que não se desenvolveram, não é porque Deus mudou de ideia, mas é porque você nunca ultrapassa. E em Deus não existe atalho, em Deus não existe anabolizante. Antigamente você olhava para alguém que é forte e você dizia: cara, ele treina, é na raça, ele está indo na raça. Hoje você olha e você diz: eu não sei se é mais na raça. Há quem diga que ninguém mais é na raça. Tudo tem uma ajuda. Se é que você me entende. A gente acha que para Deus isso existe também. Não, querido, a Bíblia diz que é de fé em fé. É fazendo pouco a pouco. Vai conversar. Ontem nós recebemos algumas pessoas de Guarulhos que congregavam conosco quando nós éramos líderes de jovens lá. Talvez você olhe para mim hoje, na obra, na igreja, a intensidade e o que é feito, e você diz: nossa, da onde que veio? Como que ficou assim? É assim desde que entendeu o chamado de Deus. Vai conversar com as pessoas na época que nós éramos líderes de jovens. Era assim. A gente estava lá e só para você entender um pouquinho. Todo primeiro sábado do mês tinha culto de jovens. A sexta-feira que se antecedia, nós fazíamos uma vigília. Saíamos da vigília, íamos para casa. Sábado de manhã tinha um culto, arrumação. À noite, o culto. Está comigo? Acabava o culto à noite, a gente ia para o Burger King lá na Santa Amaro, porque não tinha Burger King igual tem hoje não. A gente é um pouquinho mais antigo.
Outra propaganda. Não está dando certo isso hoje, não. Não estou ganhando nada com isso, né? Quem sabe? Boa, boa. Quem sabe? Vou começar a falar então. A Mercedes. Quem sabe? Mas, queridos, o que eu estava falando? Vocês brincam muito, gente. Vocês são muito brincalhão. Pronto, mas assim, a gente fala da disposição. E aí tinha mutirão para lavar as cadeiras. Quantas e quantas vezes eu e Camila não tiramos chiclete debaixo da cadeira? Porque o povo lá é mais mal educado que aqui. Aqui eu sei que debaixo da tua cadeira não tem nada. A gente tem câmera. Você consegue entender? Então assim, pastor, como foi para você chegar onde você está? Foi fazendo o que cada fase tinha. O que cada fase tinha determinado para nós. Sem corpo mole, sem mimimi, se submetendo. Pastor, você nunca teve problema com pastor, com liderança? Já! E se você olhasse para o que aconteceu no cenário, eu não estaria aqui. A grande questão é que eu entendi que aquilo era mais um trampolim para que eu pudesse crescer. Querido, de verdade, nem tudo que você vai viver foi ideia de Deus. Existem coisas que você está no mundo, e a Bíblia diz que no mundo você vai ter aflição. Existem coisas que vão ser consequências da sua escolha errada. A grande questão é que sair de qualquer uma das fases ou das situações que você está vivendo sem aprender nada é burrice. Não importa o que você esteja vivendo ou vai viver, aprenda sempre e saia alguém melhor da fase em que você está. Não desperdice a oportunidade. Talvez Deus te colocou do lado de pessoas que poderiam te ensinar coisas, que iriam te fazer ser um homem diferente, mas porque você desprezou, porque você não entendeu aquilo como conexão. Eu tenho na igreja exemplos de pessoas que eu sentei para tomar um café, e eu falei uma coisa, a pessoa agarrou aquilo e viveu exatamente o que foi conversado. Eu tenho exemplos de aqui, que eu falei uma coisa, a pessoa não agarrou, saiu daqui e não viveu. Ai, pastor, então é o que você fala? Não, é entender que cada coisa que eu estou vivendo, eu posso aprender, eu posso sugar, eu posso pegar. Ei, Deus está se movendo, querido, Deus está fazendo. A grande questão é que você acha que tudo que Deus vai fazer e falar é por intermédio do culto, ou através da minha vida. Não, talvez a pessoinha do teu lado está sendo usada por Deus para poder te ajudar nessa fase, e você está sendo nó cego, você está sendo xarope, e não está entendendo que Deus está tentando te ajudar. Já ouviu a historinha do homem que está se afogando? É uma historinha boba, mas só para você entender. O homem está se afogando, e ele crê muito em Deus, e ele diz, Deus vai me salvar. E vem uma canoa, e diz, ei, você está se afogando? Ele diz, não, pode ir embora, Deus vai me salvar. E então vem um homem de jet ski, e ele diz, ei, você está se afogando? Ele diz, Deus vai me salvar. E vem um navio, e ele diz, Deus vai me salvar. E ele morre, chega no céu, e diz, Deus, eu criei no Senhor. Eu disse que o Senhor ia me salvar, e o Senhor não me salvou. Ele disse, como não? Eu mandei o barco, eu mandei o jet, eu mandei o navio. Você está criando na tua cabeça a maneira como Deus tem que fazer. Eu quero ser treinado pelo pastor Lucas, eu quero ser treinado pela Camila, eu quero ser treinado pelo bispo Guto, eu quero que o pastor Ângelo, eu quero... Querido, talvez não vai ser nenhum de nós. Talvez vai ser a pessoa do teu lado aí, que vai te ajudar. A Bíblia diz que, olha que coisa interessante, a Bíblia diz que o ferro com ferro se afia. Ele está falando de dois amigos. Você já bateu ferro com ferro? Barulho, meu amigo, barulho chato. Se eu ficasse do início da administração aqui batendo ferro, você ia ter levantado e ido embora, pastor doido batendo ferro. A grande questão é que a Bíblia está falando de algo que é mesmo barulhento, que é trabalhoso, que desgasta, que rala. Mas a Bíblia diz que quando isso acontece, você desenvolve, você amadurece. Você está entendendo? Olha para o próprio Jesus. Você acha que Jesus quando veio, vamos voltar um pouquinho. A Bíblia diz que o anjo aparece para Maria e diz, bendita és, do teu ventre nascerá o Salvador. Está comigo?
Então preste atenção, porque ela recebe uma informação e uma promessa de algo que ela não conhecia. Mas ela crê no que o anjo diz, e ela diz, eu vou me juntar com alguém que sabe o que é viver um milagre. Para onde ela vai? Para a casa de Isabel. Está pegando o que eu estou falando? Talvez Deus tenha dito coisas a você, mas você está indo falar com quem não está grávido. Deus diz algo para você e você não está indo se juntar com quem sabe do que você está podendo viver e conversar. Ei, Maria ouviu um negócio que ela poderia ficar toda bagunçada, mas ela disse, não, peraí, deixa eu conversar com Isabel. Isabel também não podia ter filho não, meu querido. Então uma mulher que recebeu a promessa indo conversar com outra e dizendo, e aí? E quando ela chega lá, os filhos se agitam. Os filhos se agitam. Ei, João Batista reconheceu Jesus ali na barriga. E ela vai gestacionando, ela vai crescendo e as coisas vão acontecendo. Você acha mesmo que quando Jesus nasce, ele já não estava consciente, à medida que ele ia tendo consciência de quem ele era? A Bíblia diz que ele com 13 anos, no templo, vai ler. A mãe dele tinha perdido ele. A falha de Maria aqui, mas está tranquilo. Maria aparece lá e encontra ele lá, lendo para os religiosos da sinagoga. E a Bíblia diz que ele lia e todo mundo estava, uau! Ele lê como alguém que tem autoridade, ele sabe o que ele está lendo. Você acha que Jesus ali, com o povo impressionado, se ele começa a fazer os milagres, já não começava a pipocar? Um menininho de 13 anos está fazendo milagre, ia dar mais like ainda, não ia? Está comigo? Imagina. Mas não, ali houve o impressionar das pessoas. Jesus volta com a mãe dele, afinal de contas a mãe dele achou ele volta e fica lá até 30 anos. Você está agoniadinho com o quê? Qual que é a tua agonia? Se na fase de bastidores você não está deixando ser amadurecido, para que quando Deus te colocar, talvez em uma maior evidência. A gente ouviu isso há um tempo atrás de um homem de Deus. Ele diz, ei, calma, não queira você acelerar uma coisa que Deus mesmo está segurando agora, porque se você forçar, você vai envergonhar, você e o Evangelho. Eu me lembro, estudando na faculdade, falei de Jesus para uma menina, para uma mulher, e ela se converteu. Então ela se converte, vai numa igreja e participa de um encontrão. E ela volta desse encontrão, uau! Eu sei que eu sou em Deus, eu sei. Passa 2 semanas, ela é líder de uma célula. Passa 1 mês, ela se envolve com uma outra pessoa lá e desengrana. Assim, a mulher casada, o negócio virou um salseiro. Você está aqui? A grande questão, pastor, será que Deus não tinha ideia dela assumir uma célula? Pode ser que sim, mas a Bíblia fala sobre você levantar o neófito. Por que a Bíblia fala isso? É porque não está confiando. Deus não confia em pessoas novas? Não, Deus sabe que para viver um evangelho você precisa ter uma estrutura. E sabe por que é a estrutura? Porque você vai encontrar com pessoa que vai gritar com você, que vai talvez estar um pouco mais carnal que você, e a estrutura é para você entender, poxa vida, ele vai amadurecer, poxa vida, eu não vou entrar nessa, poxa, você entende? Quantas pessoas já não conversaram comigo e quiseram me agredir em palavras? Pastor, o que você faz? Amo elas, eu as amo. Pastor, você nunca deu uma porrada em alguém? Vontade não é fazer. Você consegue entender? Então assim, a pessoa vem e ela fala o que ela quer. E pastor, você falou em cima? Não, eu as amei. E o que aconteceu? Tudo se resolveu. Você consegue entender? Quantos pastores, porque Deus disse que era pastor, ele vai, ele briga, ele abre a portinha dele, e agora um monte de irmão vai com ele, e dá algum tempo, esse pastor fez alguma coisa, que escandalizou todo mundo. Deus foi errado, o chamado era errado, ele não era pastor,
A grande questão é, ele forjou nele um caráter suficiente para estar na posição em que estava? Então a gente quer ser rápido. Deus diz, você é pastor, eu sou pastor, mas Deus diz, não é agora não, você já está longe. Não, pastor, Deus falou que eu sou evangelista, e eu vou pregar para nações, eu vou fazer cruzada. Glória a Deus. Está conseguindo hoje fazer alguma coisa aqui? E nem tudo é sobre falar de Jesus para alguém, é só submeter e dar satisfação. Você sabe por que a minha liderança toda, você já percebeu? Que toda a minha liderança, meus pastores estão em todos os cultos? Sabe por quê? Porque eu disse que eu quero eles aqui todos os cultos. Você acha que todos eles estariam aqui, se não tivesse talvez uma ordem, um pedido da minha parte para isso? Talvez no início não, mas hoje eles entendem a necessidade de estar aqui. Quantos deles já conversaram comigo sobre não gostar de dar satisfação, porque vai faltar? Aí você talvez quando está aí, e a gente quer saber, por que você não veio? Pastor, eu tinha um compromisso, pastor, Não, eu detesto dar satisfação. Pois é, você acha que isso não está forjando em você o caráter necessário para o que Deus vai fazer no futuro? Aí quando não acontece, você diz, Deus, por que não está acontecendo? Ele diz, porque você é nó cego, um negocinho fácil desse você não submete. Uma coisinha fácil dessa, é só dizer por que não vai. Mas não, o orgulho é tanto, que eu não tenho que dar satisfação na minha vida para ninguém. Meu amigo, a tua vida nem tua é mais. Se Deus quer nos levar para mais alto, se Deus quer nos levar para esse lugar, onde Ele pode comunicar coisas maiores ao nosso coração, isso não vai acontecer, se eu e você não estivermos nesse lugar. A gente há um tempo atrás conversava sobre isso. Você talvez tenha uma consciência, que Deus está no controle. Quantas pessoas já falaram isso? Deus está no controle. Pastor, descansa, Deus está no controle. Deus está no controle. Querido, no controle está você. Deus está no comando. Vamos trazer isso talvez para a nossa segurança. Segurança pública do Brasil. O comando tem uma ordem, mas talvez quem está executando no controle não faz exatamente o que o comando tem. O regimento, você está comigo? Então Deus tem um comando, mas para que Ele também tenha o controle, é você morrendo para você, para que o comando e o controle seja dele. A questão é que você está fazendo do jeito que quer, não quero aqui, eu quero aqui, e Deus dizendo, é aqui, mas eu quero aqui, mas eu quero aqui, e a gente diz, não, a gente põe aqui, diz, não, mas Deus está no controle. Ele diz, o meu comando era para estar aqui, no controle está você aí embaixo querendo fazer besteira. Queridos, tem tantos versículos aqui. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças ao Senhor por tudo, o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo está dizendo, ei, não sejam insensatos, procurem, é necessário. Ele não está dizendo que não é minha e sua responsabilidade. Ele está dizendo, você precisa procurar saber qual é a vontade do Senhor, quais são os planos dele. Você precisa conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Como eu faço isso? Orando, se enchendo dele. Olha, está aí, a faca e o queijo na mão, como diz o outro. É Deus dizendo, você precisa compreender. O apóstolo Paulo está dizendo, você precisa compreender qual é a vontade do Senhor. Como eu faço isso? Me buscando, tendo tempo comigo. Não é maravilhoso? Você quer abrir uma empresa e aí você estuda, você paga para uma palestra, você faz uma faculdade, você faz tudo, entendendo que aquele conhecimento que vão dar a você, vai fazer com que você avance na tua empresa, mas você não para uma hora
ao dia para entender a parte de Deus que Ele pode te ensinar? Você acha que o professor do curso que você fez vai te ensinar mais do que o Espírito Santo pode falar? Eu não estou tirando o lugar dele não, querido. Mas se você parasse e desse a mesma importância que você dá para o curso, que na tua cabeça vai alavancar a tua empresa, você parasse e desse atenção ao Senhor, você ia entender como que você vai viver mais extraordinário. Mas aí o texto continua e ele termina onde eu li ali, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Por que ele coloca no mesmo parágrafo você compreender a vontade de Deus, e para compreender essa vontade você se enche dele, e ele termina dizendo, sujeitando-vos? Você acha mesmo que conhecer a vontade de Deus não está relacionada a conviver com pessoas, se sujeitar a elas? Edilson de Lira esteve aqui, e ele contou para nós, não sei se você lembra disso, mas ele falou de uma irmã que foi fazer o discipulado, e ela está ali no discipulado, e tinha uma outra servindo, e ela está servindo o cafezinho, e vira para servir para essa nova membro, e quando ela vira, a pessoa que vai pegar o café diz, doutora, ela diz, oi querida, tudo bem? Doutora, o que a senhora está fazendo aqui? Não, eu sirvo na igreja, que alegria ter você por aqui, toma um café. E diz que ela pegou o café, ficou toda sem graça. Aquela mulher era juíza, chefe dela. A grande questão é que a gente está preso à opinião dos outros sobre nós, a gente está preso ao que vão pensar, ao eu não quero, não é, querido, qual que é o problema? Você pediu para fazer, qual que é o problema? Deixa eu te falar uma coisa, talvez para ficar claro para você, o evangelho não é plano de carreira. Eu vou repetir, o evangelho não é plano de carreira. Não, porque eu comecei na igreja, eu comecei no trânsito, agora eu fui promovido ao diaconato, não existe promoção. Você simplesmente troca de lugar que você serve. Você está aqui? Você está entendendo alguma coisa? Queridos, por que a Bíblia diz que é nesse lugar, é na igreja local, com o ofício do mestre, do apóstolo? Por que é nesse lugar que a gente vai sendo amoldado como igreja? É justamente por isso, porque aqui você vai se sujeitando uns aos outros. Talvez lá fora você é um chefe que porque paga o salário você diz, faz assim, faz assado, faz daquele jeito, volta aqui, vai 3 vezes, quantas vezes você precisa mandar, a pessoa faz. Mas na igreja não é assim. Amém? Querido, pare de querer oferecer resistência àquilo que Deus tem falado a você. Eu me lembro de conversar com uma pessoa, ela dizia assim, eu queria tanto servir no ministério tal, mas eu não vou servir lá porque lá o líder é fulano. Aí assim, a maior utopia que uma pessoa pode ter é achar que com um coração desse ela vai crescer em Deus. Deixa eu falar uma outra coisa para você. O teu crescimento em Deus não tem nada a ver comigo. O teu crescimento em Deus não tem nada a ver comigo. Talvez você está achando que crescer em Deus tem a ver com eu te colocar para fazer alguma coisa. Não. Arruma teu coração, querido. Arruma teu coração. Talvez você está vivendo hoje uma coisa que você diz, uau, que extraordinário, eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou vivendo o que Deus tem para a minha vida, mas não acaba aí. Se você não tiver um coração correto nessa fase, você não passa para a próxima. Ainda que a próxima fase seja no mesmo lugar. E fase não tem a ver, a gente talvez assimila a fase com o jogo que vai ficando, né? Até você vencer o chefão.
O chefão já foi vencido. Você precisa vencer você mesmo. Amém? Mas é se colocar nesse lugar. Qual que é a maior índice de divórcio? As brigas de casal é por orgulho. Porque não quiseram se sujeitar, não quiseram submeter, não quiseram. Aí acha mais fácil divorciar. Ouvi de um homem esses dias: se você soubesse o trabalho que é divorciar, você ia insistir um pouco mais para ficar com a sua esposa. Você está aqui? Você conseguiu entender alguma coisa que Deus está falando com a gente essa noite? Pastor, você hoje é pastor de uma igreja. Queridos, nós estamos indo para uma igreja maior. Você sabia que eu não sei se é pastor de uma igreja maior? Não sei. Aí sabe o que eu estou fazendo? Estou conversando com quem já é pastor de igreja maior. Não é para imitar nada deles, mas tentar entender um fluxo maior de pessoas. Você entende? O Jânio não falou sobre isso? Sobre você entender e se preparar para aquilo que Deus tem para a tua vida? Pronto. É mais ou menos isso. Amém. E queridos, nós precisamos estar nesse lugar onde nós não oferecemos resistência ao Senhor. Seja rápido em se arrepender. Seja rápido em pedir perdão. Seja rápido em voltar para a rota, recalcular a rota. Ah não, mas eu pedi para sair, eu pedi para fazer assim. Queridos, o quanto antes você volta, é menos dano, é menos problema. A questão é que o orgulho de achar que voltar vai ser vergonhoso, vai te fazer passar uma vergonha maior. Deus de alguma forma está nos prevenindo, querido, para nos fazer entender que confiar nele, deixando que ele mesmo esteja nesse lugar de autoridade e instrução para a nossa vida, seja o lugar mais seguro que eu e você vai viver. Amém? Há quem diga que você tem o pastor que merece, não o pastor que você quer. Para e pensa, talvez eu não seja o pastor que mais te agrade, talvez eu não fale do jeito que você mais gosta, talvez a maneira, até minha voz te irrite, mas eu quero te convidar, entenda que Deus te plantou nesse lugar para que você me ame, e para que você entenda que aquilo que eu estou falando desse altar, é para benefício da tua vida. Talvez não seja no embrulho de presente que você quer, mas é exatamente o que você precisa. Amém. Lembro de conversar com a Camila há um tempo atrás. Eu estou acabando já. Mas de conversar com ela há um tempo atrás. Sobre uma família que foi embora da nossa igreja. Quantas oportunidades eles tiveram de fazer o rema. Quantas oportunidades de crescer e aprender na igreja. A desenvolver coisas que porque eles foram embora, eles seriam extremamente úteis no que eles estão fazendo lá, mas porque não entenderam, que enquanto estiveram aqui, era a fase de aprender, o que podia ser aprendido, foram embora, e lá no lugar, agora você tem muito mais esforço para fazer. Amém? Existem coisas que, quando menor, ou com menos tempo de convertido, você fazer era menos feio. Era menos feio, mas com o tempo que você tem de evangelho, com a idade que você tem, está feio, está ridículo, você precisa mudar, você precisa amadurecer, você precisa se deixar ser amadurecido pelo Senhor. Enquanto você ficar nesse lugar, mas eu não quero, eu não concordo, não é assim, você vai continuar sozinho nesse lugar, querido. Porque outros que vão passar por você dizendo: ei rapaz, entenda que é assim, a regra é essa, corre, avança. Não é maravilhoso pensar que Hebreus diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha,
e que existe uma carreira a ser percorrida. Então o texto diz que eu e você precisamos nos livrar do que é pecado, do que é peso e do que é embaraço. Ele fala de pelo menos 3 coisas que nós precisamos nos livrar. Nem tudo é sobre pecado, querido. Lembra de Paulo para Timóteo? Timóteo, eles podem, você não. Tem coisa que você talvez está vivendo hoje, mas é o peso que está atrapalhando a sua corrida. Talvez tem coisa que você está vivendo porque acha que pode, quando na verdade não deveria, não poderia, e está sendo um embaraço da tua vida. Lembra? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por que tudo que é lícito está convindo para você? Por que tudo que é permitido você está achando que pode? Tem coisa que é permitida e não cabe para você não, filho. Tem coisa que convém, não cabe para você, meu amigo. Aleluia! Glória a Deus. Você pode agradecer a Deus por essa palavra de salvação? Eita, palavra boa que veio te salvar essa noite. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor. A tua palavra é maravilhosa. A tua palavra tem o poder de nos transformar, de nos moldar, de nos tirar desse lugar de mediocridade, desse lugar de mornidão, de conformismo. E nós te damos graças, Pai, porque existe tanto mais a ser vivido no Senhor. E nós queremos viver. Nós queremos, Pai, crescer em intimidade. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não queremos ser insensatos e não conhecer os planos de Deus para a nossa vida a cada fase, a cada momento, a cada instante. Que nós possamos estar atentos, Pai, e sermos fiéis às Tuas instruções, sermos fiéis às Tuas direções, sermos fiéis, Pai, a cada uma das fases. Obrigado pelas conexões, obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado em nosso caminho. Obrigado, Pai, e eu te dou graças mesmo por pessoas que irão caminhar conosco para nos ajudar a ser pessoas melhores na fase em que nós estamos. Obrigado, Pai. Você pode ficar de pé? Você pode agradecer ao Senhor pelas conexões que Ele vai fazer na tua vida? Agradeça ao Senhor pelas pessoas que Ele vai te apresentar. Agradeça ao Senhor pelas pessoas que Ele vai colocar no teu caminho, para que você de fato seja desenvolvido e amadurecido em cada uma das fases. Ei, nem todo relacionamento é problema não. Nem todo relacionamento é bucha não. Deus tem pessoas maravilhosas para apresentar a você. Pessoas que já viveram o que você vai viver na próxima fase. Eu tenho essa nota no meu coração. Você vai conhecer pessoas que já conhecem a sua próxima fase. Oh! Seja ela numa empresa, seja ela como família, seja ela espiritual, eu não sei, querido. Mas Deus deseja te apresentar pessoas que irão te ajudar. Se Deus disse que você vai ser alguém próspero, deixa o Senhor colocar no teu caminho alguém que já tem isso, que vai te ensinar a administrar bem, que vai te ensinar a conduzir bem, a investir. Caminhando com pessoas que conhecem mais de Deus, que já mergulharam mais em Deus e podem te ajudar a te levar para esse lugar. Nenhum mergulhador começou a ser mergulhador sem ter um instrutor, querido. O Espírito deseja ser o teu instrutor para que você viva em níveis mais profundos. Esteja você nesse lugar onde talvez vai ser a bênção na vida de outro, ensinando ele a ser o que ele não sabe. A Bíblia fala sobre isso, sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas na igreja, a como se conduzir, a como se portar. A Bíblia já dá essa instrução a nós como filhos de Deus, como igreja. Você pode fazer uma oração
se colocando nesse lugar onde Deus pode contar com você, para que você seja a bênção na vida de alguém? Faça isso, querido. Existe algo que você sabe, que você pode ensinar para alguém. Existe algo que você já aprendeu, e você pode ser bênção na vida de alguém. Se coloca nesse lugar. Eu tenho andado com tantas pessoas na obra, eu tenho aprendido tanta coisa lá. Como eu sou grato a Deus por estar andando com as pessoas que eu estou andando. Precisa existir gratidão no teu coração. Entenda que as pessoas que hoje estão do seu lado, de alguma forma, pode proporcionar crescimento para a tua vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu te dou graças. Eu te dou graças, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. O Senhor possa revelar os planos do teu coração. Que ninguém fique pelo caminho, que ninguém desista, que ninguém se perca. Se você entrou aqui essa noite, você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, essa é a maior decisão que você pode tomar. A decisão mais acertada da tua vida é de dar a sua vida para quem sabe governar ela, para quem pode governar, comandar ela. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez essa oração, a Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Todos nós fomos criados por Deus, mas filhos de Deus. A Bíblia diz que só tem o direito de ser chamado filho de Deus aqueles que reconhecem a paternidade do Senhor, aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz. Se você entrou aqui essa noite e você deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Você nunca fez essa oração e deseja fazer hoje? Levanta a sua mão direita, eu quero te dar um abraço, eu quero orar com você. Existe alguém? Talvez você entrou neste lugar e você fez essa oração, mas por algum motivo você se desviou, você se afastou. Levanta a sua mão se você deseja voltar para esse lugar de reconciliação com o Senhor. Existe alguém? Levanta a sua mão. Aleluia. Existe alguém com alguma dor ou enfermidade? Existe alguém que deseja receber cura essa noite? Ou até mesmo se você já entregou a sua vida a Jesus e você deseja ser cheio do Espírito Santo, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Existe alguém? Todos cheios? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Camila, eu quero que você ore com ela. Aleluia. Queridos, enquanto ela ora aqui, nós vamos orar por 2 pedidos de oração. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar pela Amable, que está com câncer, metástase. E nós vamos orar pela Paula, que está com pneumonia. Estenda as mãos. Pai, nós em nome de Jesus colocamos diante do Senhor essas 2 vidas. Obrigado pela vida de cada uma delas. E a tua palavra diz que existe saúde e cura para elas. Câncer, você tem um nome, e eu declaro falido o teu nome. O nome de Jesus é maior que o teu, e você agora, se submetendo ao nome de Jesus, eu declaro o corpo dela sarado, livre. Eu declaro também sobre a vida da Paula, pulmões limpos, Pai. Todo o sistema respiratório, pulmões limpos, ela plena na saúde dela, Pai. Em nome de Jesus, eu creio e declaro saúde sobre a vida dessas pessoas. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você pode adorar um pouquinho ao Senhor enquanto ora aqui. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor.